Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2015. Bem-vindo ao TV Poços. Então, agora na parte da manhã ao vivo, à noite tem a reapresentação após as 20h30 e também após a meia-noite. E é sempre um motivo de grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia, a sua participação com a gente desde já. Nosso telefone é o 3721-6955. Na rede social você pode participar no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação, assista também às edições anteriores. O nosso entrevistado de hoje é o professor Jairo Jatalon, e ele vai nos explicar a Cabala, a tradição místico-judaica, né? Tudo bem, professor Jairo, como vai? Tudo bem, Zabrano, como está? Vai nos explicar a Cabala, é pretensão, né? Sem dúvida. Mas, de alguma forma, pode introduzir alguma coisa desse assunto, assim, para que as pessoas possam ter o interesse, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Tá bom. Eu também cumprimento aqui cordialmente nosso colaborador do dia, Gustavo Bonafé. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Zambrano. Prazer estar aqui novamente. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Professor, antes da gente começar a falar a respeito dessa questão da Cabala, tem um tópico interessante que aconteceu na semana passada em Poços de Caldas, mudando de assunto um pouco, né? A eleição do presidente do SINDICER, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas. E foram duas chapas, né? Uma delas era da anteriormente presidente Marieta Carneiro, que foi reeleita e reconduzida à cadeira de presidente, permanecendo aí pelos próximos 4 anos nesta função. E foi feita então uma entrevista coletiva à imprensa exatamente para falar o motivo, como foi a eleição. Vamos assistir agora. Os profissionais que hoje atuam na Secretaria de Promoção Social dentro da Rede de Proteção à Mulher têm passado por várias capacitações para melhor atender este público. São debatidos temas como os direitos dessas mulheres para tentar diminuir todos os tipos de violência contra elas. A gente vem tratar das oficinas do Poder Judiciário e Segurança Pública, né, o empoderamento da mulher, a saúde como uma porta de entrada e controle social, né, para tentar abarcar a rede e sensibilizar no sentido da gente conseguir atender da melhor forma possível as mulheres que estão nessa situação de violência. Um dos temas abordados foi sobre o empreendedorismo da mulher. Muitas vezes mulheres sofrem diversos abusos dentro de seus relacionamentos e permanecem dentro deste ciclo de maus tratos por não terem independência financeira. O intuito deste curso é mostrar justamente que existem saídas para enfrentar o problema. O empreendedorismo feminino é uma grande alternativa, né, dentro do mercado que nós temos hoje, extremamente competitivo, que às vezes exclui as mulheres das possibilidades de trabalho. Então, a partir dessas estratégias, nós temos alternativas de inclusão e de promoção da igualdade de gênero. Para os profissionais que têm participado de todos os encontros, esta é mais uma oportunidade de adquirir conhecimentos. Além disso, esse é o momento de alertar a todos que a violência contra a mulher é recorrente e precisa ser discutida sempre. É sempre muito importante a gente estar discutindo isso, não só em momentos, espaços como esses, né, mas na nossa família, na nossa casa, na nossa roda de amigos, porque isso acontece, né? Às vezes a gente acha que acontece longe da gente e está bem próximo. Cotidianamente, as mulheres sofrem a violência de gênero, né, o tempo todo, e a gente não se dá conta disso muitas vezes. Ainda para discutir questões relacionadas à mulher, serão realizadas nesta quarta e quinta-feira pré-conferências dos direitos das mulheres. Os encontros acontecem nos CRAS da cidade. No dia 9, amanhã, será no período da tarde, às 2 horas, e no dia 10 será às 18 horas. E todas as mulheres estão sendo convidadas para que elas consigam entender qual é a política que tem sido trabalhada para a mulher e poder chegar no dia da conferência preparada para trazer as suas propostas para a melhoria do atendimento para elas. Nós tivemos um problema técnico, aliás, um no áudio e outro com a reportagem. Na realidade, essa não foi a reportagem do SINDICER que eu havia comentado,
e foi sim a reportagem referente aí ao treinamento por que passou os servidores da Secretaria Municipal de Promoção Social, objetivando aí o combate e a diminuição à violência contra a mulher. Posteriormente, a gente mostra a reportagem que eu anunciei anteriormente, relativa ao Sindiserve de Poços de Caldas. Então, agora sim, a gente vai falar com o professor Jairo Jatalon a respeito, então, da Cabala. Por favor, professor, nos faça aí uma breve introdução do que é a Cabala e de que forma ela pode ser traduzida, ser transposta aí para a vida das pessoas. A Cabala, ela pode ser considerada uma recepção e a intuição, os dois juntos. Como a Cabala é muito antiga, a recepção e a intuição, por aí se percebe que a pessoa intuitivamente vai desenvolver a Cabala. Nós, como você mesmo disse, há duas linhas da Cabala. A Cabala terapêutica é a que eu leciono e só é lecionada no Reino Unido, e existem algumas coisas em Israel e nos Estados Unidos. Já vou adiantar do que se fala daqui a pouquinho. E o Sefer HaZohar, no qual se estuda muito os 72 nomes de Deus, dito assim, então ele é o outro ramo da Cabala. Eu sei que já existem 20 dos 23 livros do Sefer HaZohar publicados. Isso principalmente na Espanha, que é a tradução mais próxima do nosso português. E a Cabala terapêutica justamente vem cuidar da parte medicinal da pessoa, através de 2 graus que eu ministro e mais um livro que é dado de minha autoria no final. Eu já publiquei vários livros, mas na Cabala esses livros são dados apenas para quem faz os cursos. Uma dúvida que eu tenho, professor. Então, a Cabala ela não é uma religião, né? Ela pode ser entendida como uma ciência ou uma filosofia, ou os dois? Ela pode ser entendida como um misticismo. Então, é um misticismo, como disse o nosso colega Moacir Scliar, quando esteve aqui, né? É um misticismo que nos ajuda. A Cabala, em realidade, aí é que está um detalhe que é pouco divulgado, pelo menos aqui no Brasil, mas eu vou divulgar. Se você considerar que o nosso calendário judaico ele está no ano 5.775, e aqui no próximo fim de semana, próxima segunda-feira, terça-feira, vai passar os 5.776, né? Então, a Cabala usa um calendário que os irmãos maçons já deveriam usar e usam um pouco no Brasil. Ela conta atualmente no ano 6015. Agora, por quê? Acontece que, historicamente, e isso até o próprio Rafi Kelman, que é o livro que eu uso, que cursou a Academia dos Berg, a academia mais famosa do mundo, os Berg, né? Tem tantos artistas, mas ele é médico, publicou um livro, o título do livro em português é O Poder de Cura da Cabala. Logo na página 7 você encontra justamente isso que eu estou dizendo, que a Cabala é anterior ao judaísmo, e justamente esse ano de 2015, 6015, atrás, né, envolvia a Cabala com o nome de hermetismo, rosacrucianismo e maçonaria. Então, justamente os irmãos maçons usam o ano de 6015 justamente porque ainda é o último registro que se tem dessa contagem. Então, a Cabala é anterior ao judaísmo e, como diz o próprio Rafi Kelman, que é um judeu que era ortodoxo e ficou assim um cabalista, vamos dizer assim, é justamente a forma como você aprende e como pode transmitir isso para diversas pessoas. E ele transmitiu aos seus pacientes. Naquele tempo, quando ele publicou o livro, ele ainda era um médico de convênio, né? Convênio médico é muito, muito similar aqui. Então, o que acontecia é que a pessoa tendo uma deficiência ou um problema de saúde, ia um especialista. E passava por outro especialista, até chegar, depois de 1 ano, 2 anos, nós não temos mais solução para o seu caso, vamos lá para o Dr. Rafi Kelman. Ora, então ele recebia pessoas, no fim, já vinha passar por vários especialistas. Então ele relata os casos verídicos desse livro, e metade deles, vamos dizer assim, ele conseguiu um processo de cura, mas relata como que ele introduzia a pessoa no estudo da Cabala terapêutica. Então é muito interessante. Agora, em relação a essa questão da origem da Cabala, você falou que ela é mais antiga que o judaísmo, né? Mais antiga que Moisés, então.
Mais antiga que o próprio Abraham também. O fundador. O fundador. Era Abraham, chamou-se Abraham depois. Então, pois é. E, na realidade, como ela consegue persistir através dos tempos? Ou há exatamente alguma adaptação às linguagens atuais, às formas de comunicação? Porque era outra configuração do planeta, era outra configuração política, outra configuração da humanidade, né? Exatamente. Há uma parte da Cabala que não muda. Então, essa parte que não muda, inclusive, deu margem a muitas más interpretações, principalmente no século XIX, nós estamos no século XXI. Então, o que acontece é que, com o passar do tempo, a primeira coisa que nós temos de lembrar é que não haviam livros escritos, livros publicados até 1400 e pouco. Né? Eram tradições orais. Exatamente, ou alguma coisa manuscritas. Então, a Cabala, por conter coisas que aparentemente os rabinos da época, que não eram chamados rabinos, mas chamavam chefes da comunidade religiosa israelita, ou principalmente israelita naquele tempo, não gostavam da Cabala justamente porque libertava muitas pessoas. Então, o que acontece é que você vai ter uma época em que a Cabala era transmitida somente a poucos escolhidos e se passou a adotar a questão dos livros a partir do tanaísmo, que foi mais ou menos 100 a.C. Então, aí que surgiram os dois tipos. Uma parte da Cabala, por incrível que pareça, foi parar com Pitágoras. Pitágoras, cujo nome real a gente não sabe, mas Pitágoras dizem que era grego e há uma discussão quanto a isso. O fato é que Pitágoras lecionava, Pitágoras foi morto, inclusive, né, com 99 anos, e Pitágoras, os pitagóricos assimilaram e mantiveram o segredo da Cabala justamente nessa época, mais ou menos 100 a.C. Depois, já do ano 0 até o ano 100, nós vamos ter o desenvolvimento de dois livros realmente, manuscritos, mas dois livros. E um deles é Sefer Yetzirah, que é o livro da criação. O livro Sefer HaZohar, ele vai acontecer um pouco mais tarde, porque já havia partes escritas desse livro no ano 100, realmente por Shimon ben Yochai, que até há um túmulo dele em Israel. A Cabala só vai se desenvolver mais a partir de 1300, um pouco antes que nós tivemos a imprensa, vamos dizer assim, né? Justamente ainda com escolha de quem poderia aprender a Cabala e as coisas secretas. Só para ter uma noção como é que o Sefer Yetzirah, que é o livro que eu domino, que é a parte do livro da criação, por volta de 1100, 1200, aí há várias histórias verídicas, claro, mas que não se tem mais os documentos. Um documento, inclusive, está no próprio Vaticano, porque um dos cabalistas foi lá para falar com o Papa, por incrível que pareça, o Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, chegou um momento que havia tanta perseguição em que combinaram os estudiosos do livro e misturaram os capítulos e fizeram 3 livros e os 3 partiram para diversos lugares da Europa. Só foi recomposto o livro quando já havia a imprensa. Inclusive foi o livro mais temido. Os próprios judeus, devido à formação, temiam montar novamente o Sefer Yetzirah, que foi o último livro da nossa comunidade, assim, a ser publicado mais ou menos em 1550, uma coisa assim. Então, na publicação desses livros é que nós vamos ter de começar a divulgar a Cabala. E a Cabala foi muito divulgada e bem recebida pelos grandes estudiosos do catolicismo por volta de 1600. Muito interessante, né? Essa história é bem complexa, né? Na realidade, a gente vai, no próximo bloco, traduzir isso assim de uma forma prática, o que a gente oferece, o que é possível receber com a Cabala, de conhecimento, na prática, no dia a dia. Então, a gente vai fazer um breve intervalo. Se você quiser participar, tiver interesse sobre esse assunto, o nosso telefone é o 37216955. E também na rede social você pode participar através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas, dando um curtir na nossa página. Vamos ao intervalo, voltaremos já já.
Atenção corredores de Poços de Caldas e região. A comunidade terapêutica São Francisco e a Explo Runners os convidam para sua segunda corrida beneficente, que será realizada dia 13 de setembro, domingo, às 8 horas da manhã, no Santuário da Mãe Rainha. Inscrições abertas na Casa do Atleta, da Academia BioHealth, Casa de Tintas São Julião, Copostos e Explo Runners. Mais informações e inscrições pelo site www.runnersonline.com.br. Venha você também fazer parte desta causa. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. Vem aí, o maior evento evangélico do Brasil. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus pela vida. Presenças confirmadas: Renascer Praise, Um Só Propósito, Banda Novo Templo, Banda LPA, Banda Angels, Nelson Juncker. Dia 19 de setembro, a partir das 16 horas, atrás do Palácio Hotel. Um mega evento. Apoio Prefeitura de Poços de Caldas, TV Poços, cultura e lazer na sua TV. Realização Conselho de Pastores de Poços de Caldas. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o professor Jairo Jatalon e conhecendo melhor a Cabala, a tradição místico-judaica. Então, no final do primeiro bloco, a gente já deixou uma pergunta em suspenso aí, professor, que o senhor também apresenta para a comunidade um curso de, talvez, iniciação à Cabala, de aprofundamento, algo nesse sentido. Mas o que as pessoas interessadas e os estudantes desse curso traduzem na prática de suas vidas esse conhecimento da Cabala? Em realidade, no meu site tem até uma entrevista que foi feita por um colega repórter, entrevistou acho que 4 alunos. Alguns depoimentos, né? Os depoimentos, cada um acha uma coisa prática para a sua vida. Quando mencionam o que foi lecionado, mencionam certinho o que foi lecionado, tudo bem. Acontece que, como eu leciono a parte da Cabala terapêutica, que só é dada no Reino Unido, o objetivo final do segundo grau é justamente a aquisição da parte terapêutica, ou seja, da sua boa saúde para a longevidade. No primeiro grau, nós damos um repasse geral e a gente explica tudo isso que pode acontecer com a própria pessoa. A Cabala dá muita inspiração, a Cabala dá um pensamento novo a respeito das religiões, qualquer que seja, porque nós não perguntamos qual religião que a pessoa faz. Às vezes a pessoa fala lá, né, aprende isso, tal, aquilo, mas realmente a gente quer saber o nome e não muito mais do que isso. Então, o primeiro grau é justamente uma parte mais intensiva que eu dou em 3 semanas, e aí é uma distinção. Como que numa academia como a do Berg, que é a mais famosa do mundo, os Berg, melhor dizendo, mais famosa do mundo, o curso praticamente não tem fim, vamos dizer assim. Haja vista, como eu disse, são 23 volumes do Sefer HaZohar, dos quais foram publicados em espanhol 20. E, então, realmente, ao cursar numa academia como os do Berg,
Ou você já é judeu, ou você, em determinado ponto, vai acabar se tornando judeu. Ora, não há isso no que eu leciono, no que se leciona no Reino Unido. Porque o objetivo é a boa saúde. Então, para a boa saúde, você tem que dar um preparo, como eu faço atualmente, de 3 semanas, já testei, eram 4 semanas, passei para 3 semanas e deu certo. Então, com 3 semanas, a pessoa tem todo o cabedal para conseguir desenvolver-se. E o segundo grau, justamente especializado na parte medicinal, a parte terapêutica, melhor dizendo. Pergunta aí, Gustavo. Não, até transmitindo uma pergunta do Ed, aqui, nosso cinegrafista, que perguntou como que a comunidade, né, da Cabala, os estudiosos, veem o movimento do mundo atual. Né, essa questão dos imigrantes, da Síria indo para a Europa. Preveram isso, analisaram isso, como estão encarando essa questão hoje global? Olha, aí há 2 pontos de vista. Há o ponto de vista israelense, ponto de vista judaico até, e o ponto de vista da Cabala, que realmente a Cabala nós não projetamos, nós não fazemos projeções para frente, porque nós cuidamos do presente. Sem expectativas. Sem expectativas, porque você pode ver que a verdade na Cabala é temporal, isso até escrevo num dos livros. A verdade pode ser perene para os filósofos e para os religiosos, porém a Cabala ela é temporal justamente quando se trata de saúde. E justamente quando você veja que o pensamento modela a mente, claro, só que nós ensinamos que o pensamento também modela o corpo. Então aí está uma mudança no qual você vai trabalhar, principalmente no segundo grau, e vai ver como que isso é real e como que isso modifica. O que eu sei dizer é o seguinte, chama-se Cabala do século XXI, por quê? A Terra Fickelman escreve isso daí. Tudo que era segredo 2000 anos, deixa de ser segredo atualmente. Por quê? Não sei. Eu sei que houve um movimento geral. Antigamente, vamos supor, se eu estivesse no século passado, e eu estivesse na condição de hoje, professor de Cabala, ia acontecer como acontecia com os professores do século XX, quer dizer, a pessoa chegava e falava, eu quero aprender Cabala. E olhava para a pessoa e dizia, eu vou pensar se eu vou lecionar para você ou não. No século XXI, ao contrário, todos nós temos ordens de lecionar para quem estiver interessado. Então, há essa mudança de divulgação para instrução que é a mudança principal da Cabala. Então, é completamente diferente daquilo que eu estava relatando, né? Que tinha que se fazer livros misturados, tinha que se esconder, um ramo de estudiosos se interessou. Quer dizer, tudo aquilo que era especialidade de estudiosos, hoje está muito mais aberto, até talvez por causa da internet. E voltando mais ou menos àquela pergunta anterior que eu fiz, quando houve essa, vamos dizer assim, esse cisma, né, essa partição aí desse conteúdo cabalístico, que na época precisou ser omisso em outros conteúdos para poder se disseminar, perdeu algo da essência? Ou se mantém, conseguiu se manter? Há esse resgate? Olha, em tudo que eu estudei, e faz 14 anos que leciono, né? E fora quando eu tive o primeiro contato com a Cabala, quando eu tinha 26 anos, então faz mais 30 anos. Eu não vejo diferença, eu acho que não se perdeu. Apenas que no século XXI, como eu mencionei nesse livro, nós temos que ver o que pode ser aplicado, digamos, sai uma matéria numa revista, sai uma matéria no jornal ou na própria internet. Se eu percebo, por exemplo, no TED.com, que é um dos sites mais visitados do mundo, né? Muito bom. Muito bom. Tem dois que palestraram. Um eu sei que é cabalista, mas o outro eu sei que não é. O que não é, eu entrego o DVD. Por quê? O que ele diz, embora ele esteja relacionado com o ensino, ele compara um pouco o ensino norte-americano com o ensino inglês, porque ele é inglês, imigrou para os Estados Unidos e tal, menciona até jocosamente as coisas que aconteceram com o filho dele, tem muito a ver com a Cabala, muito a ver com a Cabala. Então, hoje, esse ensinamento passa a ser uma forma de você se atualizar e manter-se atualizado. Perfeito. E, professor, em relação a... Tem uma pergunta também do
companheiro aqui do Ed, qual a relação entre a Cabala e a Bíblia? Um Antigo Testamento, algo assim. Eu sei que tem a ver com a Torá, né? Que é a Bíblia judaica, mas aí você pode conectar a resposta. Vamos conectar. Torá, Nevim, Ketuvim. Acontece o seguinte, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora não importa, não discutir se a Bíblia é protestante, se é católica, se é judaica, não importa. A Torá é a Torá. A Torá começa com o livro Bereshit, no princípio, e nesse livro, que se não me engano chama de Gênesis, né, em português, logo no início há uma fala cabalística, há uma prece até cabalística. Por quê? Porque ali estão ocultos, aí que está a questão, ocultos certos caracteres. Acontece, vamos abrir um breve parênteses aqui. No alfabeto hebraico, são 22 letras, o alfabeto hebraico tem um significado também numérico. Hoje não se usa mais, mas antigamente se usava. Então, Aleph é 1, Bet é 2 e assim por diante. Então, naquela fala em hebraico, da Bíblia hebraica, no caso do Bereshit, então, nas primeiras 12 linhas estão ocultos ensinamentos cabalísticos. Por quê? Agora, se voltarmos ao que eu disse, como nós estamos no ano 5.775, né? Indo para 5.776. E eu disse que estamos no ano 6.015, cabalístico e hermético. Então é porque já havia, e há realmente uma outra formação de Deus com relação ao universo que eu leciono na Cabala. Logo no primeiro dia eu já leciono e mostro o que está oculto, quer dizer, o que não foi colocado na Bíblia, como você diz, e que é do conhecimento dos cabalistas. Aí fica a pergunta, quantos cabalistas existem no meio judaico? Ora, segundo as estatísticas, não são confiáveis, porque não posso chamar de estatística, são simplesmente um levantamento, vamos dizer assim, eles acham que 50% do ramo que eu pertenço do judaísmo é que acredita e pratica a Cabala e considera até mais velho a formação do que o próprio judaísmo. Como eu mencionei agora, o livro do Dr. Rafi Kelman, na página 7, ele já está dizendo isso. Então, nós temos uma quantidade atualmente pequena de cabalistas, mas que enxergam isso de maneira... Recomeça a sua vida. Sua vida é como nascer de novo, eu sempre digo isso. Você nasce de novo estudando Cabala. Ou seja, muito do que a gente lê na Bíblia teve origem na Cabala também. Teve origem na Cabala, não muito, mas pouco. Atualmente, porque a Bíblia passou por 4 grandes revisões, mais uma pequena revisão. Então, na revisão número 4, que foi de 586 a 538 a.C., né? Aí aconteceram muitas coisas, porque Neemiá e Esdras receberam dos gregos, do povo que eram lá falhou o nome, tudo bem, de um povo próximo. Não, o povo que está dominando lá, que agora trocou de nome lá. Receberam de volta para poder construir de novo. Então ficou aquela questão, quem que vai cuidar do muro, quem que vai escrever e puxar todo mundo de volta, que houve o exílio, né? O exílio não foi tão rigoroso quanto relatam, mas foi um exílio realmente. Bom, nesse retorno, houve historicamente, vou dizer assim, de maneira sem religião, houve uma observação do povo judeu com relação ao povo que seria o árabe atualmente. Eles perceberam que os árabes estavam indo muito bem no comércio, porque os árabes dominavam a escrita. Então eles fizeram o seguinte, os judeus falaram, agora nós vamos implantar, todo judeu ou judia tem que aprender a ler e escrever, 500 a.C. Então, nessa revisão, é que nós muitas das coisas que eram cabalísticas que haviam nesses 3 livros que correspondem ao Antigo Testamento, foram cortadas, porque haviam os israelitas e haviam os judeus, né? Haviam várias outras, quando Moisés, né, saiu da história de Sinai, mas havia uma pequena parcela de israelitas e parcela de judeus. Para recurtar a história, ficaram os judeus. Então, ao ficarem os judeus, sobrou
realmente da parte mais cabalística, o que eu considero mais cabalístico, eu dou um pouco no meu curso, é o livro de Jó. O livro de Jó foi redigido pelo Moshe, por Moisés, porque Balaam, que era quem deveria redigir, que também era monoteísta, mas chegava outras coisas, tal, então uma discussão entre eles, então Moshe falou, deixa que eu faça o livro. E essa é uma história cabalística também, quer dizer, isso daí poucos historiadores sabem, eles consideram o livro de Jó, e nós sabemos que Jó é uma personagem, não é uma figura real. Então, ali ainda há trechos pequeníssimos em que são cabalísticos. Mas um dos ensinamentos de Jó mais importantes que eu dou muito, e tem tudo a ver com o curso, e isso não foi retraduzido, não foi cortado nada, é no fim do capítulo 3, né? Em português, mais ou menos o seguinte: o que eu temo me acontece, o que eu temi me aconteceu. Justamente é isso que você deve evitar, para evitar qualquer tipo de doença. Legal. Agora, a gente está na hora de fazer um outro intervalo, é breve, para a gente poder continuar no assunto, mas a Ana Marcela Nadur Figueiredo nos escreveu aqui e disse: bom dia, gostaria de prestigiar Jairo Jatalon por seu conhecimento raro e agradecer pela possibilidade de fazer o seu curso. Então, é um dos depoimentos que você falou, né, que existem aí dos seus ex-alunos, né, ex-estudantes. Então, a gente vai agora para um breve intervalo. Se você também quiser participar, tirar alguma dúvida a respeito do que é a Cabala, aproveite esta oportunidade. O nosso telefone 3721-6955 está disponível também na rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação. Voltaremos em instantes. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. A ACI acaba de fechar uma inédita parceria com a Unimed para que você possa adquirir o melhor plano de saúde que existe por condições imperdíveis. Plano empresarial Unimed a partir de uma pessoa, tabela com preços diferenciados, carência zero para qualquer procedimento, inclusive internações, cirurgias e partos. Se você não é associado à CIA, associe-se e aproveite. Se você já é, ligue agora para 3729-7424 e faça seu plano Unimed. A CIA e Unimed Poços, parceria pela sua saúde. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante
o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multíplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o professor Jairo Jatalon. Ele traz um curso para Poços de Caldas de iniciação, de imersão, de conhecimento da Cabala. E durante alguns momentos eu mesmo apresentei a Cabala como sendo uma corrente místico-judaica, né? Algo nesse sentido de conhecimento. Você também falou isso algumas vezes, professor, e a palavra mística muitas vezes arrepia algumas pessoas, né, que ainda não têm uma amplidão de entendimento das coisas e acaba associando o misticismo à macumba, a alguma prática inferior, algo nesse sentido. Nos explique o que é esse misticismo judaico. Como disse Moacir Scliar, né, que é médico e já recentemente falecido, ele escreveu: o misticismo dá um sentido à existência. Justamente porque na Cabala, como eu disse, a intuição e a recepção andam juntas. Então, em realidade, é um estudo diferente, porque você não vai estudar como se estuda história, como se estuda física. Pode até ter o componente de física e de história na apostila que eu dou. Porém, você vai apreender aquilo que é importante para a sua vida. É por isso que nos depoimentos depois do meu curso, a cada pessoa apontava uma coisa diferente para si, embora, como duas delas declararam, né, temas que eu dei, mas o sentido é esse, quer dizer, dependendo da sua formação, do seu estado, você vai aplicar a intuição e a recepção, as duas andam juntos, no novo sentido da existência, ao nascer de novo. E até para aprofundar um pouco mais no objetivo da Cabala, né, tem o símbolo da árvore da vida, né? Queria saber qual que é o significado desse símbolo para a Cabala e para o entendimento dessa... Talvez seja o símbolo máximo da Cabala, né? Exatamente. O símbolo, através das esferas, em que cada esfera, vamos supor o seguinte, vamos supor que fosse possível isso, né? Claro, fosse possível destruir, se ficasse um só círculo, esse círculo seria capaz de gerar os demais círculos. Nós temos principalmente a trindade superior e a trindade inferior. Ora, na trindade superior, nós temos uma coisa que nos leva a Ein Sof, que é infinito, a outra coisa Hokmah, outra coisa Binah. Nós que estamos aqui encarnados, né? Nós estamos no nível de Binah. Ou seja, nosso pensamento só consegue focar uma coisa por vez. Isso é científico, todo mundo sabe disso. No Hokmah, onde é possível, dizer assim, se focar várias coisas ao mesmo tempo. Então, esses momentos, como se relata, por exemplo, no livro Ezequiel em português, você vê logo no início, quando ele recebeu uma influência de Hokmah. Então, justamente, essa influência de Hokmah, que é pensar várias coisas ao mesmo tempo, que dura muito brevemente, então, é isso que você pode acender um pouco mais. Embaixo, isso não está representado em todas as árvores, mas existe, tem um espaço lá, nós temos Da'at. Da'at é justamente nós seres humanos. E justamente por Da'at é que você ascende a um plano superior. Então, já está sendo lecionado, tem até um livro, o Shimon Halevi, que é um cabalista inglês, os diversos níveis da árvore da vida. Para nós aqui, na parte prática que eu considero muito, nós consideramos a árvore da vida, inclusive a árvore da vida, se você pegar as 3 letras básicas, né, que elas representam, né, você vê que uma letra fica no meio formando o corpo, as outras formam os pés e a cabeça, que é Yod. Bom, voltando a Shimon Halevi, ele mostra as árvores que saem de Da'at e vão para o nível de Yetzirah, justamente o livro da criação. Ou ao contrário, você pode interpretar também que o ser humano
tem uma alma que tem conceitos... a alma no judaísmo, ela é dividida em vários itens, tá? Então, fica no nível superior e daí ela implanta-se no nível nosso aqui, SA, que é o nível da nossa encarnação. Então, a partir do momento em que você consegue ascender, e isso eu dou no segundo grau, para cima, é que você consegue fazer, como eu disse, não só pensamento mudar a mente, como também muda o corpo. Agora, professor, a Cabala, ela é criacionista por essência, é isso? Não diria por essência, ela é... Principalmente a Yetzirah. O Yetzirah, sim, mas o Yetzirah tem uma direção, que justamente é dado no primeiro capítulo, porque você vai mudar a sua mente para as coisas divinas. Tanto é que nesse livro, os nomes de Deus, são 12 nomes de Deus que são citados. E no final, aí é que está. Tem autores que acham que o final foi acrescentado, outros dizem que fazem parte. O final é de Abraão. E Abraão diz exatamente a mesma coisa que diz no primeiro capítulo. Esses 12 nomes são nomes sagrados que você consegue apreender um pouco da essência divina, que seria Ein Sof, infinito. A pergunta que eu tenho é, até retomando, o senhor comentou, fez uma fala muito interessante no bloco anterior, que esse tipo de conhecimento, antigamente, ele era muito restrito. Né? O professor que definia se iria dar o processo de iniciação para o aluno ou não. E hoje tem... Até porque as pessoas não tinham a base preparatória para receber o conhecimento. Exatamente. E hoje tem essa questão da busca por esse conhecimento a partir de um livre-arbítrio, né? De uma escolha consciente. Da experiência, né, que o senhor tem com os cursos, como que tem sido essa busca? Ela tem aumentado ou ainda se mantém restrita a um grupo pequeno de pessoas que tem esse impulso? Não, ela tem aumentado, porque a partir do momento em que você considera que Deus, que é um termo grego, né, foi acrescentado por nós judeus, mas você veja que nós, em português, está escrevendo Deus com apóstrofo, né? D, apóstrofo, o S, né? Em inglês tem que ser God e não pode ser apóstrofo, ter função na sintática, então G, tracinho, D. Então, essa busca, ela tem aumentado, sinceramente, porque você considera hoje, vou dar umas estatísticas mundiais, como eu já fui jornalista, né? E trabalhei na Folha de São Paulo 10 anos, então, eu vou dar umas dados estatísticos. O dado de cristãos no mundo, ele é atribuído por volta de 32%. Segundo as entidades, e tem uma entidade que cuida só disso, americana, ela considera que é 38%. Veja que nenhum está considerando mais 40%. Nós temos um percentual de 16% aproximadamente de muçulmanos, e assim vai. E tem muitos e muitos ateus. Ateus são divididos em agnósticos, céticos, etc. Mas se você considerar um país como a China, por exemplo, você chega a 25% de população que não crê ou não pratica as religiões. Ora, a partir desse momento, você tem uma cabala em que foi criada antes, como diz até o Dr. Ravi Kama. Então, você pode tranquilamente, não digo com relação a Zohar, mas com relação a Sefer Yetzirah, e focar a parte medicinal e, efetivamente, você lecionar até para pessoas que não creem em Deus. Legal. É possível, então, ter alunos, ter estudantes ateus? Como eu nunca perguntei, eu não acredito que tenha tido alunos meus ateus, mas estão abertos, porque realmente, se colocarem em prática o que eu estou lecionando, e o curso é prático, eu não vejo nenhum empecilho nisso. Com o tempo, eles vão realmente aprender a mexer com os componentes da alma, do espírito, vamos dizer assim, como se ensina no judaísmo. Ok. Agora, a gente falou do curso e tal, certamente algumas pessoas desenvolveram aí um interesse em conhecer esse curso, algumas pessoas que estão nos assistindo. Nos fale, então, quando começa o próximo, se possível, onde vai ser, valores, forma de contato. Tá. Bom, amanhã eu vou dar uma palestra gratuita
na escola Nini Mourão Pitágoras, que fica na esquina da Santa Catarina com a Rua Prefeito Chagas. Desculpe interrompê-lo, só aproveitar para transmitir um forte e fraterno abraço ao doutor Dino. Dino, uma pessoa muito querida por todos nós. Eu também, eu sou amigo de Dino. Então ele me cedeu uma sala lá e amanhã eu vou fazer a palestra introdutória, vou exibir 9 minutos de um filme e vou responder as perguntas, basicamente é isso, porque eu falo pouco e vou responder as perguntas. Ali já se pode fazer matrícula, porque já se recebe uma apostila que tem 153 páginas, né? Então as 20 primeiras páginas são importantes para o curso, que começa no dia 17, serão 3 quintas-feiras, serão 17, 24 e 1º de outubro, das 19h20 às 22 horas. Será no espaço que eu uso desde o início do ano, e fica na Rua Mato Grosso 275, junto ao Sindicato dos Professores. Então o curso, para quem vai cursar a primeira vez, custa R$ 249. Ele vai receber essa apostila, que não sai barata, um livro de minha autoria, que também não saiu barato, então por isso que também tem esse valor de R$ 249. Lógico, tem o custo, né? O acesso, né? Exatamente. E vai se preparar ganhando o livro do Dr. Rafi Kelman, em e-book, o qual será questionado, uma espécie de mini vestibular, nos comentários meus ao livro, para cursar o 2º grau, que é a parte definitiva terapêutica. Então já fica ali um convite para ter uma continuidade, né, de acesso ao conhecimento. É verdade. Tá certo. Agora, só para a gente finalizar, a última pergunta, rapidamente. Houve uma grande moda, vamos dizer, uma década atrás, algo assim, de acesso à Cabala. Muitos artistas, superstars, Madonna. Diversos atores de Hollywood, atrizes, querendo e divulgando estarem conectados à Cabala, né? Isso, na realidade, gerou um grande modismo. Mas a moda passa e aqueles que querem continuar ficam. É desse jeito, professor? Olha, a Academia dos Berg não. Por exemplo, Paris Hilton, por incrível que pareça, ela fez... Paris Hilton? Por incrível que pareça, ela cursou a Academia do Berg. Claro, Madonna, ela cursou e se tornou judia. E tem várias, toda a lista dos artistas. Eu acho o seguinte, eu acho que, com relação ao que se dizia no século XIX, dizia-se para a pessoa se afastar da Cabala e ficar na religião. Em relação à Academia do Berg, que é justamente o oposto, quer dizer, você tem artistas frequentando, mas tem também, como eu disse, um médico, né? O médico frequentou e chegou à conclusão e publicou o livro. Ora, isso daí, eu acho que tem a ver um tanto quanto com a internet, porque com o advento da internet, e eu participei disso desde o início, né? Ajudei a fundar o UOL, Universo Online, trabalhando na Folha de São Paulo. Então, você veja que haviam, não há mais, naquele tempo, vários e vários sites franceses, principalmente, aproveitei alguma coisa, ingleses, falando de Cabala que aproveitaram para publicar, assim como em outras ordens. Então, desse alvoroço de publicar o que já se sabia, gente que não era especializada, publicando coisas que já estavam totalmente superadas, vai na mentira, entendeu? Então, você tem realmente de pegar as fontes e desenvolver a partir delas. Ok. Professor, agradeço a sua vinda aqui, e a sua disponibilidade de nos atender. Desejo sucesso aí no seu curso, felicidades. Muito Certamente obrigado, teremos Zambrano. outras oportunidades aí de continuar com esse nosso papo. Muito obrigado, Zambrano. Grato. Foi um grande prazer estar aqui com você, com o Gustavo também agradeço. Estamos Legal. à disposição. Tá bom. Gustavo, grato aí pela colaboração também, tudo de bom. Obrigado, Zambrano. Obrigado, professor, pelos ensinamentos. Eu sempre gosto de trazer uma frase quando o assunto é desenvolvimento humano, né? Então, o momento em que você está prestes a desistir é o momento bem anterior ao acontecimento de um milagre. Por isso, não desista e vá sempre atrás de conhecimentos que possam apoiar a sua jornada. Tá bom. Eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.